Olá, tudo bem com você? Você é torcedor do São Paulo, torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo, vamos tentar especular como vai ser a formação da equipe do São Paulo em termos de esquema e também dentro dos esquemas possíveis, os atores, os jogadores que vão ocupar o desenho tático do técnico Hernan Crespo. Não é um exercício tão simples, mas ao menos a gente pode pensar e pode sim pontuar que a partir de agora o Crespo passou a ter um problema bem melhor do que aqueles que ele tinha antes. Também nessas formações a gente vai presumir que todos os jogadores do São Paulo vão estar muito bem, né? Que não vai ter gente lesionada, que não vai ter gente de fora. Então nesse sentido vamos especular aqui como pode ser formada a equipe do São Paulo. Antes disso, contudo, eu convido você a conhecer o OneFootball, caso você não conheça o OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol no planeta Terra. Oferece para você a Bundesliga totalmente de graça, uma competição realmente muito interessante. Também a Bundesliga 2, que eu também gosto muito, com equipes tradicionalíssimas ali, e que também é muito forno para os bons técnicos alemães, que às vezes saem dessas equipes e vão dirigir outras na Alemanha, na primeira divisão e também na Europa. Então se você não tem ainda o OneFootball, use aqui o link na descrição deste vídeo, ou então encoste o seu celular no QR Code aqui em cima e baixe o aplicativo OneFootball, minha gente. Vamos lá então falar como é que pode ser essa equipe do São Paulo com os reforços que chegaram. Antigamente parecia que a coisa estava terrível e agora chegaram alguns jogadores e parece que melhorou muito, gente. Parece que o técnico Crespo ganhou muita opção. Por exemplo, Marquinhos pode ser um jogador agora para ser trabalhado com mais calma, não precisa ser mais o bombeiro, não precisa ser mais aquele o jogador de quem se espera que resolva totalmente as coisas. Evidentemente que isso também se espera de um jogador promissor e interessante como Marquinhos, mas ele pode perfeitamente ser utilizado a partir do segundo tempo de uma partida. Nesses esquemas aqui, ele vai ficar de fora, vai ter de sobrar para alguém, e vai sobrar para o Marquinhos, assim como vai sobrar também para outros jogadores a partir do que a gente vai discutir aqui neste vídeo, ok? Bom, vamos pensar o que seriam essas formações. Muita gente está falando, por exemplo, que o São Paulo pode ser formado com 3-4-3, né? Esse 3-4-3, para mim, pode gerar problemas, pode apresentar alguns problemas para a equipe em termos do funcionamento do seu jogo dentro de campo. Pensando, por exemplo, no 3-4-3, formado por Volpi, né? Não tem outro, né? Arboleda, Miranda e Léo, né? Esse zagueiro, o terceiro zagueiro pode ser trocado, mas o Léo tem feito este papel. O Dani Alves na segunda linha, Gabriel Neves, Liseiro e Reinaldo, né? À frente, o Luciano, o Rigoni e o Caleri. Estamos presumindo aqui que o Benítez não vai jogar nessa equipe, mas a gente tem que pensar também que todos os jogadores estão à disposição, porque não adianta ficar pensando no pior. Em algum momento as coisas vão ter que se resolver no São Paulo, e o São Paulo vai ter que entregar para o seu técnico os jogadores em boas condições, né? Então nesse caso aqui, a gente não está vendo o Benítez fazendo parte da formação. Qual é o problema dessa formação aqui? O problema é que a gente tem ali uma equipe com certo dinamismo, né, com um poder de marcação, na minha opinião, reduzido e também sem muita criação a partir do corredor central. Ou seja, então a gente percebe aqui que é um jogo de lançamento, de bola mais alongada. Isto pode sim, meus amigos, acontecer a partir da presença do Gabriel Neves dentro na equipe do São Paulo. Mas o mais interessante seria que se tivéssemos um jogador ocupando ali o corredor central para fazer esse trabalho. Claro, um deles também pode baixar um pouquinho ali para o corredor central, mas aqui nesse 4-3-3, 3-4-3, acho que o principal problema não é nem esse. O principal problema, na verdade, é que tem muita gente atacando, pouca gente para fazer essa ligação aí, né? E, na minha opinião, não tem muita gente assim para segurar na marcação quando a bola for perdida ali no setor de ataque. Evidentemente que esses jogadores vão dar combate também em perseguição, mas tem pouca gente ali para marcar. Acho que essa formação é complicada por esse motivo, né? A questão da marcação, também porque vai colocar no banco de reservas um jogador como Benítez, poderia colocar o Benítez no banco de reservas, ou um outro jogador importante, né? E além disso, eu acho que tem pouca criação a partir do corredor central. Acho que a equipe fica desprotegida, ela pode perder meio de campo aí, gente. Ela pode perder meio de campo justamente por quê? Porque os volantes marcadores são muito bons, mas ficaria também sobrecarregados, porque tem 3 atacantes ali, no caso ali, que jogariam sobretudo no último terço do campo. A gente pode pensar esse 3-4-3 colocando o Benítez no lugar do Luciano, portanto, né? Então a equipe seria formada pelo Arboleda, Miranda e Léo, o Dani Alves, o Gabriel Neves, Liseiro e o Reinaldo / o Wellington, né? Aí no caso o Benítez, né, o Rigoni e o Caleri. E nesse caso, qual é o problema? O problema é que o Luciano, que é um jogador importante hoje do São Paulo, iria
para o banco de reservas. Ou seja, ou Luciano ou Benítez vai ter que ocupar o banco de reservas. E nesse caso aqui, Luciano baixando para fazer o meio campo, isso também pode, não vai baixar para fazer o meio campo, a gente está pensando como um atacante aqui, mas no caso dele ainda, ele trabalharia ainda menos ali no meio de campo, algo que o Benítez, mesmo jogando como atacante, poderia fazer muito bem. Complicado, a gente tem os mesmos problemas defensivos apresentados aqui, a gente tem um dos grandes jogadores do São Paulo no banco de reservas também. A gente pode pensar o Rigoni também no lugar do Benítez, né? Ou seja, o Rigoni, aí o Benítez sai da equipe, a gente teria essa equipe com a mesma formação. Então o Luciano, o Rigoni e o Caleri. E se precisar baixar um pouquinho para construir, esse jogador seria o Rigoni. Ele pode também fazer isso, não há problema. Mas a gente continua a ter nesse 3-4-3 algumas situações complicadas, né? Porque a gente tem os dois alas, né? De um lado o Daniel Alves e do outro lado o Reinaldo ou o Wellington, né? E aí necessariamente você tem dois volantes ali fazendo a marcação, o Gabriel Neves e o Lisieiro ou o Luan, né? E aí a gente não tem ninguém para criar no meio de campo, né? E esses jogadores precisariam voltar muito para fazer esse trabalho. Se é 3-4-3, se a gente tem uma linha de 3 atacantes, né, o ideal é que os jogadores estejam em campo, sobretudo para fazer, para quê? Para atacar, né, para construir jogo a partir do último terço do campo, preferencialmente. Fica complicada aí essa formação, né? Pensando agora 1-3-5-2, a gente teria o Volpi, bracinho de neném, não tem outro mesmo, né, gente? E aí teríamos o Miranda, o Arboleda e o Léo também ali fazendo a primeira linha. O Daniel Alves, Gabriel Neves, Lisieiro ou Luan, né? Benítez e Reinaldo ou Wellington. Aí 5 jogadores no meio de campo, à frente, Rigoni e Caleri. Nesse caso, quem será a equipe, gente? Luciano. Melhorou, na minha opinião, em relação à marcação. Né? Melhorou, na minha opinião, também em relação à criação. A gente tem ali um equilíbrio entre marcação e também criação. Por quê, gente? Porque a questão da marcação ela não se faz somente com jogadores marcadores. Você também tem um bom desempenho ofensivo quando você tem no meio de campo alguém livre para criar. Um cara que cria naquele setor também gera preocupação na defesa adversária, no time adversário. Isso também ajuda na própria marcação. Por quê? Porque a equipe está muito preocupada com esse jogador, né, e alivia um pouquinho a pressão para os próprios marcadores, né? Então acho que o 3-5-2 melhora em relação ao 3-4-3, né? Nesse caso aí a gente teria os volantes, o Gabriel Neves e o Lisieiro ajudando na marcação, e teria o Benítez centralizado para organizar esse jogo aí, algo que não teria na formação anterior, né? A gente pode pensar também esse 3-5-2 fazendo uma pequena mudança, né? A primeira linha é a mesma, a segunda linha teria o Gabriel Neves, né, Daniel Alves, o Gabriel Neves, o Lisieiro ou o Luan, né, o Rigoni entrando em campo para fazer o trabalho do Benítez, né, ele poderia fazer isso, assim como o Luciano também poderia fazer, né, e o Reinaldo fechando essa primeira linha. Luciano à frente, juntamente com o Caleri. De novo, a gente tem ali um jogador muito importante, que é o Benítez, fora da equipe. Mas a gente tem um equilíbrio entre criação e defesa também interessante. No meu ver, na minha opinião, embora o Luciano consiga fazer esse trabalho de criação, se é para ter um jogador no meio de campo, nesse meio de campo, nessa linha de 5, para criar, né, o Luciano pode fazer esse trabalho, mas não faria tão bem como o Benítez, né? Bom, então, mas melhorou, na minha opinião, o 3-5-2 melhora bastante a equipe em relação ao 3-4-3. Acho que o 3-4-3 realmente não funciona nesse caso. Talvez seja aquilo que mais o torcedor queira. Por quê? Porque aí vai ter os melhores jogadores em campo, mas fica complicado realmente, porque tem um desequilíbrio aí entre criação e também defesa para a equipe. E o 4-3-3? 4-3-3 talvez apresente uma evolução em relação ao 3-5-2. A gente poderia pensar a equipe como o Volpi, Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo, ou seja, uma linha de 4, né? À frente deles, Gabriel Neves, Lisieiro e Benítez, né? Então 2 volantes ali mais marcadores e o Benítez um pouco mais livre, flutuando e criando a jogada a partir do corredor central. À frente, Rigoni, Luciano e Caleri, ou seja, todos os jogadores que os torcedores querem vão estar nessa formação, evidentemente, né? Agora, qual é o problema dessa formação? Se há uma vantagem que todos eles estão presentes, onde está o problema dessa formação? Por que o São Paulo não pode ir com ela para campo? Vejamos, né? Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo tem essa questão, a questão de que a primeira linha está muito bem configurada, a gente não está entrando no mérito de se o Daniel Alves consegue ser um bom marcador quando atua como lateral, mas temos aí uma primeira linha muito bem configurada. À frente, Gabriel Neves, Lisieiro e Benítez, né? Então 2 volantes segurando bastante a onda aí, né? E à frente, Luciano, Rigoni e Caleri. Esses 2 volantes vão ser suficientes para gerar essa marcação?
Esse talvez seja o problema, né? Porque são dois volantes também trabalhando para um jogador que não marca muito bem, que é o Benítez, né, ao lado deles, e três jogadores um pouco à frente também, que vão jogar mais livres, vão combinar. Eles podem voltar, podem perseguir, mas são jogadores que estarão em campo, sobretudo para atacar. Então, temos de novo aqui um problema que é uma sobrecarga para o sistema defensivo do São Paulo. Esse 4-3-3 poderia evoluir, talvez, com Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo ou o Wellington, né? Gabriel Neves, Luan e Liziero, né? Gabriel Neves, Luan e Liziero, né? À frente, Rigoni, Luciano e Calleri. Então a gente tem uma trinca de volantes ali, fazendo essa proteção da primeira linha. Acho que isso funcionaria muito bem, mas a equipe do São Paulo perderia um pouco, de novo, mais ou menos como acontece no 3-4-3, perderia um pouco de criatividade a partir do corredor central. Acho que é uma formação que pode entrar em campo em algumas situações, a depender do adversário, pode estar presente em campo também. Dentro do próprio jogo ela pode se apresentar, mesmo quando a equipe entrar com outra formação, ela pode se apresentar em alguns momentos, mas a gente não tem ali, por exemplo, um jogador no meio de campo fazendo esse trabalho mais criativo. São três volantes, né? E aí, dos volantes, o jogo passa diretamente para os atacantes. É algo também para se pensar. Agora, do ponto de vista do balanço defensivo e ofensivo, eu vejo aí uma grande evolução na equipe com essa formação, com essa trinca de volantes que realmente marcaria muito bem. Esse 4-3-3, portanto, ele poderia ser interessante, mas eu acho que aí a gente tem, como a gente perde ali a criação a partir do meio de campo, a gente poderia pensar numa evolução. E que evolução seria? Na minha opinião, o 4-4-2 poderia oferecer essa evolução para a equipe do São Paulo. Nesse caso, a equipe poderia ser formada pelo Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Reinaldo, essa primeira linha tentando segurar tudo, enquanto o bracinho de Nenê não segura nada, né? E à frente, Liziero, Luan, Gabriel Neves e Benítez. Ou seja, a gente tem de novo essa trinca de volantes aí, no caso, copiando, né, o esquema anterior, né? E o Benítez no meio de campo aí criando, e à frente o Rigoni e o Calleri. O problema dessa formação é o Luciano ir para o banco de reservas, né? Então, essa formação poderia também ser praticada, mas com o Liziero, Luan, Gabriel Neves e Luciano no lugar do Benítez, né? À frente o Rigoni e o Calleri. Eu acho que provavelmente, é muito provável que o Crespo opte por uma formação como essa, o 4-4-2, né? Provavelmente com o Benítez em campo. Quando o Benítez não jogar, talvez ele possa optar por uma formação com o Luciano fazendo esse trabalho, ou o Sara, né? Ele pode colocar o Sara, pode colocar outro jogador ali, pode colocar Igor Gomes, enfim, não sei. Quando o Benítez não puder jogar, mas o ideal é que ele colocasse, por exemplo, o Luciano, recuasse o Luciano, baixasse o Luciano para fazer esse trabalho ali no meio de campo, nessa formação do 4-4-2. Pelo que eu vejo hoje, né, toda a formação tem um problema, mas acho que o 3-4-3 ele pode ser mais problemático, o 3-5-2 menos problemático do que o 3-4-3, né? O 4-3-3 evolui em relação aos dois esquemas anteriores, e o 4-4-2, com um jogador ou outro, acho que a equipe de São Paulo ganha mais proteção e mais balanço ali entre defesa e ataque, entre criação e proteção da equipe dentro de campo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a informação de vocês, os jogadores, os esquemas que vocês gostam aí nos comentários dos vídeos, né, pra gente ir debatendo. E obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.